O portal Agora Laguna e a Rádio Difusora de Laguna vieram até o porto, aqui o terminal pesqueiro de Laguna, para saber um pouco mais sobre como está o processo da estadualização. Já faz um mês que foi assinado o convênio de delegação que passou a administração do terminal pesqueiro público de Laguna, da Codesp, para o Estado através da SCEPAR. Nós estamos aqui na administração do terminal pesqueiro para conversar com o Gustavo Salvador Pereira, que é diretor-presidente da SC Parcerias, a SCEPAR. Presidente, obrigado por nos atender aqui a equipe da Difusora do Agora Laguna. Eu já começo emendando a primeira pergunta. Como que foi esse processo, desde a notícia da estadualização, as tratativas com a Codesp e o momento atual? Como que você pode resumir e como que avalia esse processo? Boa tarde, eu que fico feliz com o convite. De toda sorte, vale a pena ressaltar que o governador veraneia na região, aqui em Laguna. Eu também sou da região sul, minha casa de praia dos meus pais também fica aqui em Laguna. Então, assim que a gente ascendeu a condição de governante, a partir de janeiro de 2019, o governador Moisés fez um comentário, perguntou como é que estava a situação aqui do porto e a possibilidade de a gente reativar as atividades do porto. No entanto, a gente foi mergulhar em cima dessas informações e percebeu que essa agenda estava muito centralizada em São Paulo, através da Codesp, empresa da Codesp. Então, a gente iniciou as conversas, as tratativas, e de maneira muito solícita, ou já no primeiro momento, houve-se esse entendimento, e aí a gente começou a construir, junto à Secretaria Nacional dos Portos e Codesp, a realização daquele ato festivo que foi feito há mais ou menos um mês atrás, com a assinatura do termo de delegação do convênio. Então, foi árduo o período de 6 meses de conversas anteriores, mas é por conta de toda essa agenda burocrática que existe, né, nos órgãos governamentais. Mas, desde então, essa conversa foi aveludada e as tratativas foram feitas de maneira muito tranquilas, que, tão logo o Estado de Santa Catarina entendeu qual seria o nível de investimento que teria que fazer aqui, o que esse ativo pode potencializar e desenvolver a região, economicamente falando. A partir do momento que a gente identificou isso, a gente não teve receio de assumir essa responsabilidade de tocar um ativo como esse. Quanto à Codesp, também, de forma solícita, eles entenderam que eles estão muito longe da sede da empresa, fica difícil eles olharem de maneira criteriosa para uma pauta como essa daqui, considerando que eles fazem gestão do maior porto da América Latina, que é Santos. Então, isso aqui, por vezes, eles não davam tanta atenção, então eles foram tranquilos nesse processo de transição. Você comentou que faz mais ou menos um mês que a gente pegou o porto para tocar, mas vale ressaltar que, de fato e de direito, essa oficialização se deu só a partir da publicação no Diário Oficial da União, e essa publicação aconteceu na última quinta-feira. Então, oficialmente, nós estamos podendo aqui fazer a gestão e a responsabilidade de tudo que acontece aqui dentro desse condomínio, passou a ser a partir de quinta-feira para cá. Então, são praticamente 2 dias úteis e meio, nem 3 dias. Então, seria mais ou menos essa linha. Bom, por falar em gestão, nós temos a gestão exemplar em Bituba, aqui no porto da vizinha cidade. O que de lá pode ser usado como exemplo e para que o mesmo sucesso possa ser visto aqui também no porto de Laguna? Primeiro ato, naturalmente, quando a gente assume, é tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Então, a partir daí, os níveis de governança que o Porto de Imbituba alcançou é o que a gente vai tentar construir para cá também, com transparência e eficiência, tentar espremer o potencial máximo desse grande ativo aqui. No entanto, vale a pena dizer que, nesses próximos 6 meses, que a gente vai ter condições de ter, de fato, os verdadeiros referenciais que envolve esse terminal pesqueiro de Laguna. Entender, de fato, como funciona a questão das safras, que a gente sabe que existe a sazonalidade delas, e, ao mesmo tempo, tentar... eu não estou demonizando a política, mas tratar esse ativo aqui de forma técnica, tentando entender o quanto ele pode ser útil e produtivo para toda a região de Laguna. Bom, em um passado não tão distante, se dizia que a economia aqui de Lagunas girava em torno do porto, e hoje a gente sabe que a realidade é bem diferente. Não é de hoje que se fala a tal frase, o porto é a redenção de Laguna. A pergunta que fica, o porto de Laguna é viável? Eu acredito muito nisso, na viabilidade do porto de Laguna. De fato, ao longo dos últimos anos, eu não estou dizendo por conta de culpa de gestões, mas o fato da Codesp estar longe e não ter dado tanta atenção para cá,
os próprios gestores que aqui estiveram tinham um pouco de dificuldade na manutenção desse ativo. E na manutenção é de tornar esse ativo atraente. Uma boa fábrica de gelo, que a gente sabe que tem, isso foi conquistado na antiga gestão, mas por muito tempo isso ficou capenga. A questão de um ponto, ou poço de combustível, para que só assim os barcos pesqueiros já tenham interesse de vir para cá para poder fazer o abastecimento, tanto de gelo quanto de combustível, e poder para ir a alto mar fazer. Então, eu penso que Laguna, estrategicamente, na geografia, ele está muito bem posicionado. Nós temos condições, e aqui pode ser um excesso de otimismo, mas de tornar Laguna o melhor e terminal pesqueiro do país. A gente tem condições disso, naturalmente, são mais 3 anos e alguns meses que a gente vai estar à frente da gestão junto com o governador Moisés, mas isso é o que, estruturando o nosso plano de negócio, a gente percebe que o Porto de Laguna é totalmente viável. Olha, em relação à questão da geração de emprego, a gente tem algumas dúvidas. A primeira é a seguinte, diz respeito aos funcionários terceirizados das empresas que prestavam serviços da Codesp, ao terminal pesqueiro público sob a administração federal, e que tiveram recentemente esse comunicado de aviso prévio. Eles podem retornar nessa nova gestão? Então, é bom deixar claro que esses serviços eram prestados por empresas terceirizadas. A gestão do Porto de Laguna, os cargos vinculados à SCPAR são apenas 3 hoje vinculados que atuarão aqui dentro do Porto. Todas as outras agendas serão através de empresas terceirizadas. Então, a partir do momento que a gente lança um edital, onde empresas se habilitam para concorrer e ganhar esse edital, é natural que elas ganham com preço, naturalmente tem que tecnicamente atender às nossas necessidades, mas eu não posso de forma deliberada estar interferindo no processo de contratação dessas empresas. Eu posso dizer o seguinte, eu preciso de um mecânico, eu preciso de um auxiliar administrativo, eu preciso de uma recepcionista, e nessa ordem eles vão estar achando no mercado quem pode estar atendendo. Eu não posso de forma até ingerente, né, tentar chegar e fazer com que eles nomeiem quem eu quero. Então, naturalmente, essa conversa, eu acredito que, quando essas empresas novas ganham, elas vão buscar no mercado quem já conhece um pouco do setor e, naturalmente, vão pesquisar, entender o que pode ser aproveitado de lá ou não, mas eu não tenho como dar essa garantia. Presidente, a notícia da estadualização do Porto, ela acendeu uma luz de esperança na questão ainda da geração de empregos. Já se falou em 1.500 vagas, mas naquela cerimônia que teve aqui no Porto, o governador foi mais cauteloso, ele foi mais cuidadoso e falou em 200 vagas. Já se tem algum estudo, alguma previsão de quantas vagas de emprego a SCPAR pode gerar aqui com o Porto de Imbituba? Com o Porto de Laguna, aliás? A gente, naturalmente, cria algumas expectativas, né, de aumento de emprego, melhora da renda de toda a região. Então, eu tenho certeza que isso, o Porto de Laguna vai ser um indutor e um impulsionador nessa escala de criação de emprego. No entanto, quando se fala 1.500, eu não sei de onde saíram esses números, mas quando o governador fala 200 empregos, é porque a gente sabe, quando a gente joga uma expectativa muito grande, daqui a pouco cria-se 500, vai achar que ficou em débito e gera uma frustração. Então, eu acredito que, de forma super cautelosa, colocar o número de 200 é um número razoável, é uma tendência que, de fato, isso se aumente, mas só que 200 é um número que dá para chegar com tranquilidade. E, naturalmente, a gente pode estar atualizando esses números e vai ser um prazer poder estar dando publicidade ao aumento dessas vagas se eventualmente forem criadas. Bom, você já mencionou a fábrica de gelo. Ela foi entregue recentemente, depois de todo um problema que teve. E a pergunta que fica, ela estará funcionando 100% agora nessa nova gestão? Naturalmente, isso é muito vinculado à oferta e demanda, né? Tem que ter a demanda e a gente tem que estar preparado para ofertar a necessidade desses barcos pesqueiros. A partir do momento que a gente está aqui a todo vapor acontecendo com a fábrica de gelo, é natural que isso chegue ao ouvido dos barcos e eles estejam aqui. Então, tem aquela história do ovo e da galinha. Nós, enquanto SCPAR, a gente vai querer tentar atender a demanda em 100%. Para isso, a gente vai ter que estruturalmente fazer alguns ajustes junto à Celesc, porque tem uma questão que a gente contrata energia por demanda. Então, hoje, a demanda estava muito suprimida, então, se a gente começar a botar a máquina a funcionar a 100%, a gente vai pagar praticamente 10 vezes o valor da energia se a gente tivesse contratado essa demanda específica. Então, a ideia é botar a fábrica a trabalhar 100%, naturalmente mitigando todos esses riscos e ajustando essa conta.
Presidente, a questão do Canal da Barra, muito se fala sobre esse assunto. Dizem que ele precisaria ser dragado. A SCEPAR tem no seu radar uma possível dragagem do Canal da Barra? Está dentro da nossa estruturação emergencial já, e passa aí primeiro por uma batimetria, que a gente vai fazer uma batimetria monofeixe. E, naturalmente, vai indicar quais são os lugares mais de risco no primeiro momento, que tem mais necessidade, e, a partir daí, a gente vai fazer uma dragagem operacional, para garantir a operação do porto. A gente sabe que, se for fazer uma dragagem, de fato que o canal precisa, para resolver a situação por inteiro, seria um valor muito exorbitante. Nesse primeiro momento, a gente não teria condições de estar assumindo uma conta como essa. Então, o mínimo que a gente vai fazer é, no primeiro momento, uma batimetria e, logo na sequência, uma dragagem operacional, para garantir que os barcos venham com segurança e não fiquem encalhados no meio do canal. A estrutura do terminal pesqueiro de Laguna não é uma estrutura nova, é uma estrutura que vem sendo construída desde a década de 40. A SCEPAR já tem algum estudo do que precisaria ser modernizado aqui na estrutura do Porto de Laguna, ou uma previsão do quanto precisaria ser investido para garantir o pleno funcionamento dessa estrutura? A gente já tem um número inicial para investimento aqui, considerando a batimetria, a dragagem, considerando alguns retoques que a gente tem que dar na questão da fábrica de gelo, algumas questões, me esqueci o nome técnico, a marreca que chama, mas como é que é o nome? Como é que é? Fish loader, né? Que é a retirada mais fácil, mais rápida do pescado do barco para dentro do porto. Então, esses investimentos mínimos a gente está disposto a estar fazendo nesse primeiro momento. Veja bem, a SCEPAR, ela é uma empresa de economia mista, ela tem um sócio majoritário, que é o governo do Estado, e esse sócio tem o conselho que está acima da diretoria, de presidente e diretores. Acima disso, todo esse encaminhamento de novos investimentos que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que submeter ao conselho para aprovação. A gente já passou para eles autorizaram o investimento nesse início de gestão aqui e de ativação do porto, mas, naturalmente, um plano de negócio bem desenvolvido, que a gente está construindo, que deve ficar pronto em torno de 60 dias, vai nos dizer exatamente o valor que a gente precisa estar dispendiando para que isso aqui fique 100%. Né? Naturalmente, a gente pode não ter um mundo ideal, a gente vai ter um mundo possível, e esse mundo possível aí eu tenho certeza que já vai dar uma cara nova para o porto e transformar um pouco aqui a região de Laguna como um todo. Bom, já faz mais de um mês que foi assinado esse convênio de delegação do governo do Estado com o governo federal para assumir o Porto de Laguna, mas só passou a valer na publicação do Diário Oficial. Mas já se tem os nomes que vão administrar o Porto de Laguna, e como que vai funcionar essa administração? Vai ser vinculado a Imbituba ou diretamente a SCEPAR em Florianópolis? É boa a tua pergunta. A partir de quinta-feira, que a gente hoje é responsável por todas as ações vinculadas ao porto. Hoje, o Terminal Pesqueiro de Laguna, Porto Organizado, fica vinculado à SCEPAR Holding, empresa situada em Florianópolis. E, naturalmente, a gente vai estar, na verdade, na estrutura administrativa da empresa, nós temos aqui um gerente geral, que é a pessoa do Fernando Vec, que vai ficar, é a pessoa que vai estar linkando diretamente essas ações junto à SCEPAR, e tem mais dois técnicos, que um dos técnicos de operação é o Adi, que é uma pessoa que trabalha no setor, conhece as demandas do mercado e vai estar nos ajudando a estar estruturando isso, e tem mais uma outra pessoa aí que está no processo de avaliação da empresa. Serão 3 pessoas linkadas diretamente a Florianópolis. O Porto de Imbituba tem uma administração à parte, que também está ligada à SCEPAR, mas lá tem uma administração à parte, como Laguna também vai ter uma administração à parte, que é a questão do Fernando e do Adi, mais a equipe tocando esse terminal aqui. Por que Laguna está vinculada diretamente à Holding e Imbituba ou São Francisco do Sul são administrações que a gente pode colocar nas chamadas SPS? Por quê? Vale essa tua pergunta. As SPS é como se fosse empresa, sociedade com propósito específico, economia mista, regida pela Lei 13. E a Lei 13 ela exige uma série de níveis de governança que ficaria muito caro para o Estado estruturar o Porto de Laguna dessa maneira. Vou dar um exemplo. Como funciona o Porto de Laguna, Porto de Imbituba e Porto de São Francisco do Sul. Existe uma diretoria constituída, com diretor-presidente, diretor de operações e diretoria administrativa, com salários relativamente com bastante valor agregado. Abaixo dela, mais uma estrutura com 20 cargos.
A gente não teria condições de fazer isso daqui sem isso aqui estar funcionando ainda a pleno vapor. Seria um custo muito alto para o Estado. Além disso, além desses cargos em comissão e dessas diretorias, teria que ter conselho de administração, conselho fiscal, comitê externo de auditoria, isso tudo porque a Lei 13 exige que seja feito dessa forma. E isso seria muito custoso para o Estado e, por essa razão, a gente tentou modelar de uma maneira um pouco mais econômica mas não por ser mais econômica, vai ser menos eficiente. A gente está dando gás, a empresa está se dedicando para botar isso aqui para funcionar mesmo, e é uma das metas das empresas nesses próximos anos, aí, ver o resultado aqui lá em cima. Bom, presidente, para finalizar, a população de Laguna pode acreditar na volta do porto, então? Eu acho que esse clima já está tomando conta um pouco da cidade, e até mesmo no nível, em nível comercial. Eu acho que os donos de barco, a partir do momento que perceberam que houve essa mudança, já estão se posicionando, tentando entender como é que está esse funcionamento. Então, é um processo natural. Não que os que estavam aqui não fizeram o trabalho que tinha que ser feito, mas hoje a gente vai dedicar um tempo de forma diferente que a Codesp fez nos últimos anos, então eu acredito que esse clima naturalmente contagia e é uma expectativa que isso daqui vire de fato. Eu tenho certeza disso. Presidente, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido aqui a equipe da Difusora do Agora Laguna, e fica o espaço, caso queira acrescentar algo mais na entrevista, e as suas considerações finais, a mensagem que deixa à população de Laguna. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar colocando a maneira que a gente pensa tocar esse ativo, dizer que sou daqui da Laguna, então o coração bate um pouco mais forte por essa cidade e tenho certeza que, na pessoa dos técnicos que aqui estarão, vão fazer o melhor possível e tentar, de fato, não estou demonizando a política, mas tocar isso aqui de forma técnica. Então, as demandas de ordem técnica terão espaço na primeira agenda do governo. Então, é isso que a gente está tocando assim e fico feliz aí com a oportunidade.